Quando alguém fala o nome Osama Bin Laden, a primeira imagem que vem à cabeça é a do terrorista mais famoso do século XXI. Mas antes de se tornar o inimigo número 1 dos Estados Unidos, ele foi apenas um garoto saudita de uma família absurdamente rica, quase como um príncipe sem coroa. É aí que começa a fofoca histórica que pouca gente conhece. O homem que um dia abalaria o mundo nasceu cercado de luxo, dinheiro e conexões de poder. O pai de Osama, Mohammed Bin Laden, era um bilionário da construção civil na Arábia Saudita. Ele tinha contratos diretos com a família real saudita e era praticamente o empreiteiro oficial do reino. Seu império cresceu tanto que a família Bin Laden passou a ser tratada como uma das mais poderosas do país. Imagine viver em um ambiente em que o sobrenome abre todas as portas. Era isso que Osama experimentava desde cedo. Mas a família Bin Laden não era uma família comum. Mohammed tinha dezenas de esposas e mais de 50 filhos. Um verdadeiro clã gigantesco, onde cada filho precisava encontrar seu próprio lugar ao sol. Dentro dessa multidão de irmãos, Osama nasceu em 1957, em Riad. Sua mãe, Alia Ghanem, era de origem síria e sempre foi vista como uma das esposas menos influentes no harém do patriarca. Isso fez com que Osama crescesse meio deslocado dentro da própria família. Não era o favorito, não tinha tanto prestígio quanto alguns irmãos, mas carregava o peso de um sobrenome poderoso. Enquanto muitos de seus irmãos eram enviados para estudar no Ocidente, Estados Unidos, Reino Unido, França, Osama ficou mais preso à cultura local. Frequentou escolas sauditas, onde o ensino religioso tinha peso enorme. Desde cedo, ele absorveu um islamismo rígido, tradicional, que se misturava com as tensões políticas da época. Nos anos 1960 e 70, o Oriente Médio estava fervendo. A Guerra Fria jogava lenha no fogo. Os Estados Unidos e a União Soviética disputavam influência, e a questão palestina já era uma ferida aberta. Tudo isso chegava até os ouvidos de um jovem Osama que, diferente de muitos irmãos que se encantavam com carros importados e vida luxuosa em Londres ou Paris, mergulhava cada vez mais no discurso religioso e político. Outra fofoca importante: Osama não era um playboy. Pelo contrário, mesmo com toda a fortuna da família, ele vivia de forma austera. Usava roupas simples, não esbanjava, não parecia fascinado por riquezas. Esse estilo humilde acabava chamando atenção dentro de um clã acostumado ao luxo. Ele se destacava justamente por ser diferente. Durante a adolescência, Osama foi se aproximando de círculos islâmicos mais conservadores. Professores, clérigos e líderes religiosos perceberam nele um jovem dedicado, sério, disposto a levar ao pé da letra as escrituras. E, ao mesmo tempo, ele tinha algo que muitos desses militantes não tinham: dinheiro. Isso tornava Osama uma figura ainda mais interessante para qualquer movimento ideológico. O contraste era gritante. De um lado, a vida confortável de um herdeiro multimilionário. Do outro, um jovem cada vez mais obcecado pela ideia de pureza religiosa, sacrifício e luta contra inimigos do Islã. Enquanto os irmãos estavam em iates na França, Osama se imaginava em campos de batalha, lutando uma guerra santa que ainda nem tinha começado. Essa combinação, riqueza, fé fanática e ambição, seria a receita perfeita para o nascimento de um personagem histórico capaz de mudar o rumo do mundo. O garoto do deserto estava prestes a encontrar sua primeira grande causa. No final dos anos 1970, quando Osama já tinha pouco mais de 20 anos, um evento mudaria tudo: a invasão soviética ao Afeganistão. De repente, milhares de jovens muçulmanos sentiram o chamado da jihad contra um inimigo gigante, ateu e invasor. Para eles, era a oportunidade de reviver a ideia da guerra sagrada. E adivinha quem estava pronto para atender a esse chamado? Sim, o herdeiro saudita que sonhava em deixar de ser apenas mais um filho de um bilionário e se tornar um líder. Ali começava a transição de Osama Bin
Laden, do jovem religioso reservado ao aspirante a guerreiro sagrado. Ele iria para o Afeganistão, e ali começaria sua transformação em mito, um mito sombrio, polêmico e cercado de drama, porque no final das contas, o que ninguém esperava era que o rapaz criado entre palácios dourados e mesquitas sauditas se tornaria o arquiteto de uma das maiores tragédias da história moderna. No fim dos anos 1970, o Oriente Médio fervia, mas nada comparado ao que estava prestes a explodir no Afeganistão. Em 1979, a União Soviética decidiu invadir o país para sustentar um governo aliado. Só que para o mundo muçulmano, aquilo foi visto como uma afronta brutal. Um exército ateu, comunista e estrangeiro pisando em terras islâmicas. Era o estopim perfeito para que milhares de jovens corressem para os campos de batalha, atendendo ao chamado da Jihad contra o invasor. E lá estava Osama Bin Laden, o herdeiro bilionário que poderia estar curtindo mansões na Europa, decidiu trocar o luxo por cavernas no Afeganistão. E é aqui que a fofoca começa a ganhar contornos de filme. Imagine um rapaz magro, alto, barba sempre alinhada, andando entre guerrilheiros esfarrapados, mas carregando milhões de dólares no bolso da túnica. Porque enquanto muitos iam com nada além da fé, Osama levava também a fortuna e as conexões da família. Com seu dinheiro, ele financiava campos de treinamento, comprava armas, sustentava combatentes e construía uma rede logística para os mujahidin, os guerreiros islâmicos que lutavam contra os soviéticos. Essa mistura de cheque em branco com discurso religioso fez dele uma estrela instantânea no movimento. Não era apenas mais um combatente, era o playboy saudita que decidiu largar o luxo para viver como guerreiro. Isso encantava e inspirava. Outro detalhe picante: Osama não ficou sozinho nessa. Os Estados Unidos, em plena Guerra Fria, também viam vantagem em apoiar quem lutasse contra os soviéticos. Assim nasceu a famosa Operação Ciclone, em que a CIA despejava dinheiro e armas no Afeganistão. Ou seja, sem saber, os americanos estavam ajudando a construir a rede que mais tarde se voltaria contra eles. Sim, é como aquela amizade de reality show que acaba em traição explosiva na final. Durante quase uma década, Osama foi consolidando sua imagem. Ele não era apenas o financiador, ele também se mostrava no campo de batalha, posando com fuzil, vivendo em condições duras, pregando sermões inflamados sobre fé e sacrifício. Essa postura de líder que vive como os soldados o diferenciava dos outros chefes tribais. Aos olhos de muitos jovens muçulmanos, ele era quase um herói romântico da Jihad. No final dos anos 1980, com a retirada soviética do Afeganistão, Osama ganhou aura de vencedor. Ele acreditava, e fazia os outros acreditarem, que o pequeno exército de fiéis tinha derrotado a poderosa União Soviética. Esse foi o mito fundador da sua trajetória. Se conseguiram derrubar um gigante como Moscou, por que não poderiam enfrentar qualquer outro inimigo? E foi nesse clima de vitória que Osama deu o próximo passo: fundar sua própria organização. Em 1988, nasceu a Al-Qaeda, que em árabe significa a base. Oficialmente, era uma rede para treinar, organizar e financiar jihadistas pelo mundo. Na prática, era o embrião de um movimento global de terrorismo. Uma espécie de multinacional da Guerra Santa, com Osama como CEO e rosto da marca. A Al-Qaeda começou como um clube exclusivo. Não era para qualquer um. Exigia disciplina, obediência e fé absoluta. Osama escolhia bem os membros, criava rituais de lealdade e plantava a ideia de que a luta não acabava com a saída dos soviéticos. Agora, o inimigo era maior, mais poderoso e mais corruptor: os Estados Unidos. E aqui está o plot twist que muda toda essa narrativa. Aquele aliado indireto dos anos 1980, que mandava dinheiro e armas para os mujahidin, virou o grande vilão da nova temporada. Osama passou a denunciar a presença militar americana no Oriente Médio.
principalmente na Arábia Saudita, onde estavam as cidades sagradas do Islã. Para ele, isso era uma humilhação inaceitável. Nos anos 1990, a Al-Qaeda foi se estruturando como uma rede internacional. Osama usava sua fortuna e sua fama de herói da Jihad para recrutar seguidores de várias partes do mundo. Criou bases de treinamento no Afeganistão e no Sudão, onde jovens aprendiam desde manejo de armas até como explodir carros-bomba. Era um império clandestino crescendo sob os olhos do mundo. E como toda fofoca tem sempre os bastidores, vale dizer, a própria família Bin Laden tentou cortar laços com ele. Afinal, os negócios da família dependiam de boas relações com o Ocidente e com a monarquia saudita. Mas Osama não se importava. Pelo contrário, ele adorava o papel de filho rebelde, de ovelha negra que enfrentava os poderosos. Quanto mais isolado da família, mais ele se tornava uma figura mítica para seus seguidores. O ex-militante rico agora era chefe de uma organização secreta, movida a ódio contra os Estados Unidos. E como em todo bom drama, a pergunta que pairava era: qual seria o próximo passo desse guerreiro milionário? A resposta viria em forma de sangue, bombas e manchetes que mudariam para sempre o século XXI. Com a criação da Al-Qaeda no fim dos anos 1980, Osama Bin Laden já não era apenas o filho rico rebelde. Ele tinha se tornado um símbolo de resistência, um ícone para aqueles que sonhavam com uma jihad global. Mas para o resto do mundo, especialmente para os Estados Unidos, ele era cada vez mais um problema em crescimento. E foi nos anos 1990 que a sua organização saiu das sombras e começou a deixar uma trilha de sangue que anunciava um confronto inevitável. Logo no início da década, Osama foi forçado a sair da Arábia Saudita. A monarquia não aguentava mais o seu discurso inflamado contra a presença militar americana no país. Ele se exilou no Sudão, onde passou alguns anos transformando o lugar numa espécie de quartel-general improvisado da Al-Qaeda. Foi ali que consolidou a rede, comprou fazendas que serviam de fachada e expandiu contatos com grupos extremistas de diferentes partes do mundo. E, como em toda boa trama de fofoca, foi nesse período que ele assumiu publicamente sua nova persona. Não era mais apenas o ex-guerrilheiro afegão. Em entrevistas e declarações, Osama passou a se apresentar como líder de uma guerra contra o Ocidente. Ele queria o palco mundial, queria ser ouvido. E foi ouvido. Talvez mais do que gostaria. O primeiro grande choque veio em 1993, quando um grupo ligado a militantes islâmicos tentou explodir o World Trade Center em Nova York. A operação não foi comandada diretamente por Osama, mas a ideologia que inspirava o ataque já carregava a marca da Al-Qaeda. Para os americanos, aquele foi o primeiro aviso de que algo muito maior estava por vir. Osama percebeu que a estratégia estava funcionando. Atacar símbolos, expor fragilidades e mandar recados espetaculares. Em 1996, os Estados Unidos pressionaram o Sudão a expulsá-lo. Resultado: ele se refugiou de novo no Afeganistão, que naquele momento estava sob o domínio do Talibã. E essa aliança foi o casamento perfeito. O Talibã oferecia proteção e Osama oferecia dinheiro, conexões e prestígio internacional para legitimar o regime. Foi no Afeganistão que a Al-Qaeda atingiu seu auge. Os campos de treinamento recebiam milhares de recrutas. Jovens de todo o mundo muçulmano iam até lá, sonhando em se tornar parte do exército secreto de Osama. Era como entrar em uma fraternidade sombria, onde os rituais de lealdade incluíam armas, explosivos e a promessa de morrer em nome da causa. E os ataques começaram a ficar cada vez mais ousados. Em 1998, a Al-Qaeda foi responsável por 2 atentados coordenados contra embaixadas americanas na África, uma na Tanzânia e outra no Quênia. Foram centenas de mortos e milhares de feridos. A mensagem era clara:
Os Estados não estavam seguros nem fora de casa. A resposta americana foi lançar mísseis contra supostos campos de Osama, no Afeganistão, e até contra uma fábrica no Sudão. Mas o líder da Al-Qaeda escapou ileso. Para os seus seguidores, isso só reforçava a aura de invencibilidade. Era como se ele fosse um vilão de cinema que sempre sobrevive no último minuto. Em 2000, veio mais um golpe dramático. O ataque contra o navio USS Cole, no Iêmen. Um pequeno barco cheio de explosivos se chocou contra o destroyer americano, matando 17 marinheiros. Mais uma vez, Osama mostrava que tinha alcance, criatividade e coragem para desafiar a maior potência militar do planeta. Mas enquanto esses ataques já eram chocantes, Osama e seus estrategistas estavam arquitetando algo ainda maior. Nos bastidores, a Al-Qaeda preparava uma operação inédita, ousada e de proporções cinematográficas. O plano não era apenas atacar alvos americanos. Era ferir o coração dos Estados Unidos, em plena casa deles, diante das câmeras do mundo. A preparação começou anos antes. Recrutaram cuidadosamente os homens que seriam responsáveis. Treinaram pilotos, planejaram rotas, estudaram detalhes da segurança aérea americana. Nada foi improvisado. Era uma conspiração meticulosa, quase uma produção de Hollywood, mas com final trágico. Enquanto isso, Osama aparecia em vídeos mal gravados, em cavernas e acampamentos, fazendo declarações contra os Estados e exaltando a ideia de que a jihad precisava atravessar fronteiras. Ele parecia estar saboreando o papel de vilão global, provocando e desafiando. E a cada aparição, ganhava mais seguidores, dispostos a morrer por ele. No final dos anos 90, a CIA já tinha Osama no topo da sua lista de procurados. Mas pegá-lo não era simples. Ele vivia escondido sob a proteção do Talibã, cercado de seguranças leais, em locais remotos e inacessíveis. Para os americanos, era como perseguir um fantasma no meio das montanhas afegãs. E assim, quando o calendário virou para o ano 2001, as peças já estavam todas no tabuleiro. Osama tinha a rede, tinha os soldados, tinha a motivação. E acima de tudo, tinha um plano. O mundo não fazia ideia, mas a tragédia que marcaria uma geração estava prestes a acontecer. Era uma manhã comum em Nova York. 11 de setembro de 2001. Céu azul. Rotina acelerada, milhares de pessoas entrando nos escritórios das Torres Gêmeas. Mas nos bastidores, um plano elaborado durante anos estava prestes a ser executado. Às 8h46, o voo 11 da American Airlines atingiu a torre norte do World Trade Center. 17 minutos depois, outro avião se chocava contra a Torre Sul. O mundo assistia, ao vivo, o maior atentado terrorista da história. Osama Bin Laden, escondido em algum ponto remoto do Afeganistão, transformava sua vingança contra os Estados Unidos em espetáculo global. 4 aviões sequestrados, quase 3.000 mortos, o coração financeiro e político americano em chamas. As imagens das torres desabando rodaram o planeta em tempo real. Não era apenas um ataque. Era uma declaração de guerra feita com frieza cinematográfica. A estratégia era clara: atacar símbolos. As Torres Gêmeas representavam o poder econômico. O Pentágono era o símbolo da força militar. Até mesmo a Casa Branca ou o Capitólio, possíveis alvos do quarto avião, estavam na mira. Para Osama, era a forma de mostrar que a superpotência não era intocável, mas se ele queria provocar reação, conseguiu. Naquele mesmo dia, George W. Bush declarou a guerra ao terror. Em poucas semanas, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, derrubaram o regime do Talibã e começaram a caçada mais cara, longa e obsessiva da história moderna. O nome de Osama Bin Laden virou sinônimo de mal, estampado em capas de jornais, cartazes de procurado e discursos inflamados. Ele havia se tornado oficialmente o inimigo número 1 do planeta. Só que pegá-lo não seria simples. Durante anos, Osama desapareceu nas montanhas, protegido por redes de simpatizantes, escondido em cavernas e casas seguras.
Cada aparição em vídeo era um choque. Barba longa, olhar calmo. Em palavras afiadas contra os Essin, ele parecia zombar da maior potência militar do mundo, como um vilão que sempre escapa no último capítulo. Enquanto isso, o Afeganistão mergulhava no caos. A guerra contra o terror se expandiu para o Iraque, gerando ainda mais instabilidade. E Osama, mesmo sem aparecer em batalhas, mantinha viva a aura de liderança. Para seus seguidores, ele era o homem que tinha desafiado e humilhado os Estados Unidos diante de todos. Mas, como em toda a história de ascensão e queda, o tempo começou a virar contra ele. Al-Qaeda perdeu força, sofreu ataques, seus líderes foram capturados ou mortos. A rede que parecia invencível começou a se fragmentar. Ainda assim, a figura de Osama continuava mítica. Ele era o fantasma que nunca era encontrado. Até que, em 2011, 10 anos após os atentados, a inteligência americana conseguiu uma pista decisiva. Um mensageiro de confiança de Osama foi rastreado até uma casa fortificada em Abbottabad, no Paquistão. Nada de cavernas ou desertos. O homem mais procurado do mundo vivia escondido em uma mansão discreta, a poucos quilômetros de uma academia militar paquistanesa. Era o esconderijo menos esperado. Na madrugada de 2 de maio de 2011, forças especiais da Marinha Americana, os famosos Navy SEALs, invadiram o complexo. Em menos de 40 minutos, a operação terminou. Osama Bin Laden estava morto, baleado no 3º andar da casa. A notícia correu o mundo como um terremoto. Nas ruas do Zelmil, multidões comemoraram. Era como se o fantasma que assombrava o país desde 2001 finalmente tivesse sido exorcizado. Para o governo americano, era o fechamento de um ciclo, a vitória simbólica na guerra contra o terror. Para os seguidores de Osama, uma derrota amarga, mas também a transformação dele em mártir. Assim, se encerrou a trajetória de um homem que começou como herdeiro bilionário saudita, se transformou em guerrilheiro, depois em líder terrorista e, por fim, no inimigo mais temido da maior potência mundial. Uma vida marcada por contrastes, luxo e austeridade, fé e violência, vitória e queda. No fim das contas, Osama Bin Laden se tornou aquilo que parecia sempre buscar: uma lenda. Só que uma lenda sombria, escrita com sangue, medo e fogo. E como toda boa fofoca histórica, sua história prova que até os impérios mais poderosos podem ser abalados por alguém que começou como uma peça quase invisível, mas soube se transformar no vilão que o mundo inteiro aprendeu a temer.